Aburu Aboyer, meu Colofé, meu Motumbá, meu Macuru, meu Aurê, meu Saravá, minha bênção a todos. Quero agradecer ao Dumário por mais uma noite, mais um dia vivo. E aqui é com vocês, com mais um programa Africanizando diretamente do Estúdio M. Hoje nada mais, nada menos, com um convidado muito especial, Ogum Benican, diretamente do Instituto Mujubaxé, que veio para cá com cada novidade que vocês vão ficar página. Ogum Benican, minha bênção. A princípio, obrigado pela presença, de você ter dedicado um pouquinho do seu tempo para estarmos aqui junto com o canal Africanizando e com o programa Africanizando, para nos trazer essas informações maravilhosas que todos têm direito e poucos sabem. Boa noite, sua bênção, fica à vontade. Boa noite, querido irmão, pai Marcelo. Primeiramente, gratidão aí pelo espaço para falar de uma coisa tão importante que é direitos, né? Direito dos nossos povos, nosso querido povo tradicional de matriz africana. Me chamo Ogum Benican, Babalorixá, né? É muito bom, né, ser recebido aqui pela Casa Africanizando, para poder falar um pouquinho do nosso trabalho, para poder passar um pouquinho dos nossos serviços gratuitos também, né, que a gente dispõe lá no Instituto Mujubaxé, no Quilombo Social Carolina Maria de Jesus, mas principalmente para dar os caminhos para que o nosso povo consiga alcançar esses direitos. Cara, no dia que nós nos conhecemos, eu fiquei sabendo das novidades. Eu cheguei em casa, eu fiquei meio assim, será que eu entendi bem? E aí acabou que 2 dias depois nós falamos e você confirmou. E mesmo assim eu falei, pô, não é possível, deve ter alguma coisa, deve ter. Até que quando nós marcamos para fazer esse programa, para que a gente pudéssemos levar a essas notícias maravilhosas, eu falei, não, pô, é gratuito mesmo. Eu falei, cara, isso aí, a gente tem outros questionamentos que, óbvio, que me dá o direito também de falar, que depois eu vou falar, que é sobre as federações. Sim. Até porque assunto importante, né, e polêmico. Esse é um serviço que nós ficamos por esse tempo todo quase que na mão deles para podermos termos algum tipo de direito. E pelo outro lado, a gente vê que se tem algumas coisas que poderiam ser melhores e não são. Sim. Mas isso aí a gente vai falar depois. Ogum Benican vem de pai Ogum. Sim. E como é que é essa história de Ogum na sua vida, essa parte da espiritualidade? Como começou? Fazer um resuminho aqui da minha trajetória, né? Eu sou nordestino, sou de Fortaleza, Ceará. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro em 99, já com 17 anos. E aos 17 anos eu tenho meu primeiro contato com o candomblé. Eu venho de uma família tradicional cristã, né? Fui da Assembleia de Deus, fui da Igreja Católica, crisma, primeira comunhão. E quando eu chego aqui em 99, eu conheço o meu primeiro esposo de Oxum, Babalorixá, né? Com Casa Aberta, onde eu conheço essa cultura, esse mundo, esse céu que hoje, né, me sustenta, que é o candomblé. Então, logo de cara, eu não tive nenhuma estranheza com o candomblé, foi muito ancestral esse encontro, parecia que eu já fazia parte daquele mar, né, de cultura. E logo em seguida eu preciso fazer um orixá, né? Eu começo a ter cobranças e aí eu não consigo mais dar continuidade aos estudos, porque eu começo a rolar, a cair no chão, enfim. Então eu logo assim, 1 ano e meio, 2 anos no máximo depois eu faço o santo, eu me recolho para fazer o Oxóssi, mas Ogum é que sempre foi assim o norte na minha vida e acabou que eu saí feito de Ogum, né? E recentemente eu assumi meu Orucó, que é um dos nossos direitos sociais que a gente vai falar aqui. Meu Orucó Ogum Benican hoje é meu nome no meu RG. Sim. É um dos direitos que a gente vai falar aqui hoje, que é muito interessante, né? Então, essa minha trajetória já nessas quase um pouquinho mais de 2 décadas
vamos colocar assim. Eu passei pelo Axé Bombochê, que foi uma grande escola para mim, né? E hoje eu sigo independente com Axé Olodês. Claro que eu devo tudo, muita gratidão e tudo que eu sei hoje, tudo que eu sei fazer hoje a esse grande axé, que é um axé muito importante para a criação do candomblé de Quilta, inclusive na Casa Branca, né? E foi minha grande escola e tem sido assim um grande alicerce em tudo que eu faço. Embora eu tenha me desvinculado, tenho meu próprio axé, que eu achei uma vez, tudo que eu sei fazer, tudo que eu aprendi foi na minha vida espiritual, na escola do Rocher, que eu agradeço muito, o Juba. Isso é muito importante e bonito, né, cara? Você já em poucos minutos, você já falou duas coisas assim, muito importantes que a gente gosta de falar aqui, mas é bom quando vem outras pessoas e falam a mesma linguagem, porém sem condenações. Justamente sobre aquela filosofia e fala de algumas pessoas que eu fui feito do santo errado. Eu também entrei para fazer um Xhosa. Fui iniciado no Shoguinho. Até porque é uma hora que se senta lá na pereira que se resolve. Se decide. Talvez naqueles momentos, antes, o Xhosa teve uma grande importância, como ainda se tem nas nossas vidas. Talvez foi que segurou e impediu de quedas mais árduas até o momento certo do orixá realmente tudo o nosso aí tomar forma. Então a gente tem essa fala aí em comum em dizer que não tem santo errado, né? Não. A gente chega aqui com o nosso destino já, e inclusive com o orixá Tutu já conosco. E óbvio que a gente também tem outras divindades que também são importantes. Sim. Porém, no nosso candomblé só se inicia o orixá e na cultura tradicional iorubá pode ser outros tipos de iniciações. Mas é uma coisa que é muito legal a gente falar para que as pessoas que possam estar do outro lado e também ouvir, ainda mais quando não são iniciados, pode-se ter várias nomenclaturas de orixás na vida de vocês por conta daquele momento. A necessidade é de Iemanjá, ou de Oxalá, ou de Oxóssi, ou de Ubaluaê, carregando o teu destino naquele momento, e que não é nada anormal na hora de você se iniciar, talvez ser um outro orixá. E um outro ponto de vista também que eu acho muito interessante é que um dos nossos vídeos do nosso canal Africanizando, que eu falo sobre o Uruncó. Então a gente precisa entender que o Uruncó, as pessoas sempre escutam, né, desde lá de trás, que é nome que não pode ninguém saber, é nome que não pode ficar falando, é nome que isso e aquilo, e a gente depois vai aprendendo que o Uruncó, na verdade, é a partícula daquele orixá que nós iniciamos, pelo qual nós recebemos aquele nome. Sim. O nome não é do orixá. O orixá Ogum é Ogum. O Xoguian é o Xoguian. Mas o Gubelicano é a partícula de Ogum na vida do homem físico que tem o nome de batismo. Sim, certo? Acho que foi muito bem colocado essa analogia que o senhor fez, porque a ancestralidade ela nos atravessa, né? E aí, em se tratando de Brasil, a gente tem diversas etnias que chegaram aqui e que nos constrói a nossa identidade. Então, eu também acredito que quando o senhor fala aí que o Uruncó, ele traduz essa partícula de que somos do orixá, né? Porque o Ogum me rege, mas também o Oxóssi me rege. Mas a minha identidade, o meu nome justamente é uma partícula da família de Ogum, que eu pertenço a essa linhagem, que eu pertenço a essa ancestralidade. E isso é muito importante. Claro que a gente respeita todas as filosofias, todas as crenças, e a gente respeita aqueles que mantêm o sigilo do Uruncó, mas para a nossa linhagem familiar, o Uruncó
é exatamente o que o senhor falou. É a identificação de como a gente pertence a essa família do orixá a qual a gente foi iniciado. E depois a gente tem aquela visão, se fosse silêncio, falharia no ouvido e no explanado. Não gritava, né? E pelo outro lado, quem teria condições e bagagem para se fazer algo de mal com o nome do Deus Santo, já que ele é o Todo-Poderoso na minha vida? Ela seria permitir se eu chegasse lá, Americana, pereré, você, pô, peraí. Não, pô. Não, isso aí é uma coisa forte. Sim. Não é uma coisinha simples, até porque eu também aprendi que o nome é sim uma construção, é um alicerce. Sim. Por isso que nas culturas tradicionais, inclusive, se jogam até para saber o nome da criança que vai nascer, por causa do próprio poder nominal. É como o nosso ori vai ser chamado pelo resto da nossa vida, né? Então, eu acho que é uma coisa muito importante a questão do nome, mas em específico para mim, Babá Marcelo, foi também uma forma de ativismo, né? Eu sou ativista desde 2012 e a gente sabe que esse processo de colonização fez com que muitos dos nossos ancestrais chegassem aqui e tivesse que assumir um nome que fosse cristão, que fosse eurocentrado. Então, à medida que eu me assumo como Ogum Benicã, eu estou assumindo a minha ancestralidade, eu estou dizendo para a população, para essa sociedade hegemônica, para essa sociedade eurocentrada, que lá atrás arrancaram esse direito da gente dizer quem somos. Então, hoje eu não preciso mais me esconder atrás de padrões eurocentrados. E também, além de ser um resgate dessa partícula do orixá do qual eu pertenço, também é uma forma de protesto, de dizer, olha, eu estou resgatando o que tiraram de mim, que é a minha identidade. Essa lei de direito é a mesma lei que foi assinada para a identidade social de gêneros? Sim, pai. É a mesma lei. Essa lei ela surgiu para fazer com que as pessoas trans elas não fossem mais violentadas em suas identidades, no sentido de serem chamadas como elas são, como elas se veem. Então a gente aproveita essa lei também para povos indígenas, né? Porque a gente sabe também que as tribos indígenas foram escravizadas e tiveram esse problema de terem os seus nomes dizimados, né? Sua cultura e seus nomes anulados para que fossem assumidos nomes católicos ou nomes europeus. Então é a mesma lei que serve para eu me identificar como uma pessoa trans, ela serve também para eu me identificar como uma pessoa de comunidade tradicional, seja ela quilombola, indígena ou de matriz africana. Tá? Inclusive no trabalho que a gente faz com parceria com a Fundação Leão 13, é o primeiro serviço que a gente está falando aqui, que é essa retificação do nome no RG, no CPF, na Receita Federal, a gente também atende a pessoas trans, não somente a pessoas que querem colocar o seu nome quilombola ou o seu nome indígena.